do Beto para a realização do estudo intitulado A Conquista pelos 7 Passos. Seja bem-vindo. Bom, gente, bom dia para todos. Jesus nos abençoe. Nós estamos com muita alegria iniciando o nosso projeto da manhã, rogando ao mundo espiritual superior que nos auxilie, de sorte que possamos dar um encaminhamento produtivo para o trabalho. Nós iniciamos também agradecendo a presença dos amigos que nos acompanham dos seus lares, através da transmissão da rede Amigo Espírita, pelas plataformas do YouTube, do Facebook, os amigos da FIAC e os companheiros da Rádio Brasil Espírito de Maceió. Bom dia, Vânia, bom dia, Regina, bom dia, Denise. Pois bem, nós vamos fazer a leitura do capítulo 10º do livro Apocalipse, de João Evangelista. Nós vamos ler até no caso, o versículo 8º, desmarcou. Vamos lá, primeiro versículo. Deixa eu saber se o áudio está chegando, beleza. E vi outro anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Abaixa só o som. Não, som. E tinha na sua mão um livrinho aberto. É o retorno que eu estou falando, não é da mesa de som, não. Repetindo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que há nele, e a terra e o que nela há, e o mar, o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E o 8º, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo, e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Relendo o versículo da última semana para a gente criar sintonia. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. O tema da última semana, o segredo de Deus. O tema de hoje, os 7 passos para a conquista.
ou a conquista pelos 7 passos. Nós vamos fazer apenas uma conexão rápida com a última semana, quando nós trabalhamos fazendo uma viagem no tempo. Fomos ao Egito Antigo. Estão lembrados? Onde nós contamos um pouquinho da história, remontando à tradição da chamada prisca teologia, ou seja, há mais ou menos 4.000 anos, os espíritos informam a Kardec que vem ao mundo a raça adâmica. Pelos estudos que a gente vai fazendo, conjugando várias informações sérias, de fontes seguras, na verdade, a raça adâmica, ou os espíritos que vieram para auxiliar na marcha evolutiva do planeta, eles se aportaram aqui em torno de 28.000 anos atrás. São dados que nós podemos encontrar elementos no livro A Gênese, de Allan Kardec, quando começou um grande ciclo de evolução planetária. E lá atrás, na antiguidade, nós tivemos as raças mais evoluídas, primeiro na Lemúria, depois na Atlântida, e estas experiências foram desaguar no Egito Antigo. E aí é que a gente vai entender um pouquinho dessas datas, porque a história do Egito, ela é registrada a partir das primeiras organizações, mais ou menos 5.000 anos antes de Jesus. E o início da chamada Primeira Era, ou do Império mais antigo, ele é registrado em torno de 3.000 anos antes de Jesus. Então aí a gente tem uma interseção, 5 para 3. Então, 4.000 anos começou-se a organizar. As tribos de vários pontos da África começaram a procurar a região que hoje é conhecida como Egito. Em função do quê? Do rio Nilo. Então, o Nilo representava a fonte da vida naquelas terras. Então, há 3.000 anos depois, é registrado o chamado primeiro faraó egípcio. Então, há, nesses dados e na própria história, algumas contradições, algumas polêmicas sobre data. Mas o nosso objetivo não é entrar nessas discussões históricas e, quando o assunto é religião, teológicas, porque aí a gente perde o sentido que é o mais importante, que é o espiritual. Pois bem, mas quando nós, então, falamos da história que ficou registrada como de responsabilidade de um espírito ou de uma falange, que levou o nome, no caso de um espírito ou de um homem, chamado Hermes. Então, existem discussões se foi um homem mesmo ou se foi uma escola que levou o nome de Hermes. Mas isso não importa também. O que vale é que as pegadas dele foram tão grandes que os rastros percorreram a história da humanidade. Então, a pegada é pegada de gigante. E esta teologia, pautada em 7 princípios, chamados herméticos, ela migrou para a Grécia. E se tornou a base de toda a filosofia grega. Então, nós vamos encontrar as escolas que ficaram conhecidas, principalmente com Sócrates, com Pitágoras, com Aristóteles, com Platão e outros. Então, no caso Pitágoras, ele desenvolve o que hoje a gente conhece como numerologia. Então, de onde que ele tirou a base para estudar os números? Porque os números, na verdade, então, representam uma maneira de você interpretar as leis da natureza. O sentido é esse. Inclusive, foi Pitágoras, então, que foi o primeiro a falar da unidade divina, da dualidade,
da importância do 3, da Trindade, que se tornou o pilar de muitas religiões, inclusive dos celtas, da cultura céltica, dos chamados druidas. Foi lá que viveu Kardec. E quando a gente estuda as tríades druidas, a gente vai verificar que toda a fundamentação da religião druida é pautada em tríades. São 33 tríades, que Allan Kardec resumiu quando, no Livro dos Espíritos, ele traz para nós a reflexão sobre a Trindade, sob o ponto de vista espírita: Deus, Espírito e matéria. Pestalozzi, quando falava da educação, também se apoiava numa tríade: trabalho, solidariedade e perseverança. Kardec, quando vai conversar com os espíritas, ele se pauta numa tríade de Pestalozzi, porém ele faz um ajuste técnico: trabalho, solidariedade, e ele troca perseverança por tolerância, porque ele ia lidar num debate com religiosos, e religiosos geralmente não são tolerantes, como os homens de ciência. É muita pouca paciência com o debate, com a ideia, com o ponto de vista dos outros. Tudo bem até aqui? Então, nós trabalhamos a questão do número 7. E o que fica de essência para a gente? O número 7 a representar, então, a base dessa trindade, que é o nosso ponto fundamental de estudo. Voltando, o número 1 representa a unidade. Deus é a unidade suprema. O Espírito é a unidade criada pelo próprio Pai. Você é uma individualidade. Você não tem uma metade no universo. Mas você se desenvolve pela chamada dualidade. Então, dualidade é 1 mais 1. Mas cada um aqui há uma especificidade, que eu posso aqui resumir e dizer que esse 1 aqui representa o positivo e esse 1 aqui pode representar o negativo. Mas aqui eles se anulam, vão dar 0, mas não é, a conversa não é sobre o ponto de vista aritmético como a gente concebe. Então, na sua intimidade, você é dual. Você trabalha a razão e o sentimento. A sua mente expande, a sua mente retrai. Você reflete um pensamento, mas você opera com essa ideia para fomentar um outro pensamento que vai surgir à frente. Então, tudo aí é trabalhado dentro dessa linha didática para a gente entender. Então, nós temos a unidade, a dualidade, que é essa operação, e o número 3, que representa o aspecto da conclusão do processo. Você sobe buscando informação. Você desce construindo, dando, vamos dizer, concretude à ideia. E depois você retorna sobre o ponto que você iniciou para fazer a conclusão no chamado Espírito Verdade, Espírito Santo, mas já abrindo uma nova laçada para uma outra trindade que vai nascer. Deu para entender? Ou é muito filosófico? Dá para pegar, não dá? Não é difícil, não. Jesus, quando dialoga com Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele fala assim, que aquele que desceu é o mesmo que vai subir, o Filho do Homem. Ele está falando disso. A gente desce na encarnação, Deus impõe a encarnação com o fim de vos fazer progredir. Mas a gente aprende com André Luiz, por exemplo, tem uma expressão poética muito, muito bonita, que o progresso se dá na Terra. Não é? A Terra, portanto, a encarnação é um berço que o mundo espiritual aprimora. Então, aqui, a Terra, a encarnação, é o berço da evolução. Aqui que você vai
começar uma nova jornada, nascer para um novo projeto, trabalhar em cima dele com ciclos, com etapas. E quando vem a desencarnação, nós vamos para o mundo espiritual para aprimorar tudo que foi trabalhado aqui, sob o ponto de vista moral. E depois, fazendo uma análise, ou uma reanálise do processo, a gente vai retornar, para começar tudo de novo. Nascer, morrer, tornar a nascer, tal é a lei. Está escrito lá na lápide do nosso mestre Allan Kardec. Deu tudo certinho? No mesmo endereço? Ok, pede o pessoal para avisar o Zé para mim. Ok, gente? Então, é muito importante a gente verificar esse contexto, tá? Pois bem, agora eu fiquei até mais tranquilo, sem muita pressa, porque eu estava preocupado com o evento aqui, que a internet deu um bizil. Mas tem a ver, porque a gente está abrindo outra laçada, não é mesmo? Pois bem, então, só para a gente fechar esse ponto, porque vira e mexe a gente acaba falando de unidade. E diga-se de passagem, e quando eu trabalho essa unidade com essa trindade aqui, eu somo 1 mais 3, dá o quê? 4. Então, Hermes, no Egito... Como? O que você falou? Eu não entendi. Não, mas não mudou, não. Desde a época de Pitágoras, não mudou, não. Estou dizendo o seguinte, que a unidade, quando ela se projeta dentro dessa trindade aqui, nós vamos, nesse número 4 aqui, são filosofias, tá? São teorias. Então, a gente vai entender por que o 4 representa a reencarnação. Lembram dos 4 elementos? Água, terra, fogo e o ar? Representam facetas do nosso aprendizado. Então, só para dar uma ideia, quando fala o ar ou vento, a gente leva para o campo material, né? Mas, na verdade, são reflexões filosóficas, porque o vento, ele traz a ideia do espírito, da ideia, do envolvimento. Olha que legal. Nós estamos citando Jesus dialogando com Nicodemos. O que ele falou para Nicodemos? A gente interpreta levando para o lado da reencarnação, não é assim? Se vos falo das coisas da terra, você não entende, como é que você vai entender se eu falar das coisas dos céus? Denise, leva isso embora para mim. O vento sopra, a gente não sabe de onde ele vem, para onde o vento vai. Então é esse ar. Mas eu não vou fazer a interpretação, porque senão a gente desvia o foco. Então, a água representa a renovação. A água representa a reencarnação. O fogo é purificador, o fogo transforma. Não é mesmo? Qual outro elemento faltou? A terra, né? A terra é o processo de evolução. Então nós temos o mineral mais bruto, o mineral nobre. Né? Toda a nossa base de construção é sobre o reino mineral, foi onde que tudo começou. E aí vai, a gente fica aqui a eternidade interpretando esses pontos. Mas então, o 3 com o 4 dá o número 7. Em síntese, foi o que a gente trabalhou semana passada. Demos aqui em N elementos para explicar essa história do 7. Lembra? Falando sete cores do arco-íris, tantos 7. Né? Brincamos no final, o gato tem 7 vidas. Já ouviram falar sobre isso? Pois bem, mas voltando ao foco, o 7 é considerado, Pitágoras falou sobre isso. Não é? É o número, o P do Pitágoras, e eu vou completar, é o número perfeito. Não dá um nó na cabeça da gente? Você lembrou do pi, né? Pois é, o 7 é número perfeito. Aí o pessoal do chat até comentou assim, mas eu não consigo entender como é que o número ímpar é perfeito. Não é? Não tem a questão da divisão. É perfeito sobre esse ponto de vista filosófico.
Porque o número 7, ele é todo um resultado desse processo aqui. Então, o número 7 é perfeito sob o ponto de vista espiritual. Lembram que nós falamos sobre subir e descer? Então, na evolução setenária, que André Luiz fala sobre ela, lógico, de uma forma muito singela, porque senão ele ia mudar o contexto doutrinário. Mas ele fala sobre a chamada espiral evolutiva. 7 anos. Lembrando mais um 7, né? Porque semana passada você estava aqui com a gente, então. Tá. Depois você assiste o vídeo, nós ficamos assim, a reunião inteira dando exemplos do porquê que o 7 foi, se tornou a base de muitas teorias, de muitas tradições. Mas então, porque ele é um número importante. E eu, nas minhas pesquisas, eu fiz até uma ilação, é pura ilação. Mas o 7 é um número muito importante no Egito, porque, por exemplo, ele foi interpretado em função dos 70 dias de cheia do Nilo. Tem também antes do processo do transbordar do Nilo, porque no solstício do meio do ano, o Nilo entrava num processo de uma cheia, e ali ele permanecia de uma forma muito caudalosa, e quando ele baixava, na borda do Nilo ficava um produto de fertilizante que se chama humus. Ele dá uma ideia de uma terra preta. Então os egípcios falavam que eles tinham, na verdade, a representação de duas terras no Egito, a terra preta e a terra vermelha. A terra vermelha representava a raça vermelha egípcia, e a terra preta representava a fertilização da vida. Então a ideia de humildade vem do humus. Olha para você ver. Então são informações que vão nos auxiliando na interpretação de muitas outras questões. Mas antes dessa cheia, por exemplo, a estrela Sírius, ela se destacava nas manhãs do Egito, antes desse fenômeno da cheia do Nilo, e durante o processo da inundação do Nilo, ela ficava 70 dias sem aparecer na abóbata, a estrela Sírius. Então observe os 70 dias. E aí, só para título de informação para as pesquisas futuras, a gente fica intrigado por que Emmanuel, no romance Renúncia, Emmanuel vai falar de uma personagem que levou a alcunha de Alcíone. E Alcíone vivia no mundo, né, da constelação de Sírius. E ela vem para a Terra, dando uma ideia que a constelação de Sírius é uma constelação, é um sistema onde há espíritos que estão em condições muito superiores da Terra. Por que o Emmanuel soltou essa? Então a gente costuma ler o Emmanuel e achar tudo muito bonitinho, mas a gente tem que começar a prestar atenção em algumas informações que eles estão passando, porque eles não trabalham de uma forma espetaculosa, dando uma ideia do sobrenatural, da mística, não. Eles vão dando as informações porque o que é mais importante é a nossa construção do pensamento para o desenvolvimento do moral, sob o ponto de vista espiritual, certinho? Pois bem, e o nosso tema de hoje, os 7 passos para a conquista. Por quê? Porque circunstancialmente, Denise, eu vou ter que achar de novo, quer ver? Circunstancialmente, eu estava fazendo um estudo essa semana e uma das minhas fontes de pesquisa, no que remonta ao Evangelho, traduções, a referência para o movimento espírita se chama Carlos Torres Pastorino, num livro intitulado Sabedoria do Evangelho, que é um livro espetacular. Algumas pessoas gostam, outras não. Tem umas que gostam de alguns aspectos e não gostam de outros aspectos, mas é um livro que
nos oferece muitos elementos. Inclusive, eu já vi até algumas traduções que tem por aí do Evangelho, que é cópia-cola do que está no livro Sabedoria do Evangelho. Vai uma dica aí para o pesquisador. E não é dado os créditos. Pois bem, então, meus amigos, percorrendo um desses textos, eu achei uma passagem que o Pastorino faz uma interpretação do processo de evolução que é simbolizado na vida de Jesus, na passagem de Jesus aqui na Terra. Porque Jesus é a nossa referência. Tem um texto belíssimo do Emmanuel, está no livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado A Videira. Nós fizemos estudo da videira. Aí o Emmanuel vai falar de Jesus como a síntese do processo de evolução. Então, como a gente, no estudo do sábado, do Apocalipse, a gente mergulha um pouco nas tradições, trazemos algumas culturas, para corroborar com a interpretação, o nosso foco sempre será trazer a essência que Jesus representa, que Jesus nos oferece. Porque o Emmanuel tem um texto, nesse texto, são dois que fazem uma interpretação da passagem referente ao capítulo 15 de João. Deus é o pomicultor, Jesus é a videira verdadeira, nós somos as varas. Então, nesse texto, o Emmanuel diz que não adianta a gente pautar apenas em filósofos ou em religiões. Nós não vamos caminhar muito abraçados apenas com a ciência. Há de se ter a sabedoria de unir tudo que de bom a vida te oferece. Como afirma Paulo em Tessalonicenses, prestai atenção nas profecias, avaliai, retende o que é bom. A gente sempre tem que procurar tirar o bom da essência, o bom que é a essência das coisas. E aquilo que não for bom, você deixa do lado, porque não te interessa. Mas pode ser um material valioso para todo mundo. Ou melhor, para todo mundo. Para outros que não estão na sua linha de trabalho. Você sabe que lá só para dar um exemplo, porque até o excremento, ele é importante na natureza. Não se torna adubo? Então eu vou dar um elemento para vocês ficarem assim, pensativos. Vocês já leram o livro Nosso Lar? André Luiz? Hein? Vocês já estudaram o livro Nosso Lar? Ou só o filme? Então não se detenham na leitura, estudem, montem um grupo de estudo, vai debater Nosso Lar. Tem um capítulo que fala do Rio Azul, né? O Rio Azul. Vocês prestaram atenção no que acontece com as águas do Rio Azul? Elas fomentam, as moléculas são incorporadas até no processo das chuvas aqui no nosso planeta, certo? Então a água que nos irriga pela chuva, que na verdade, né, eu não estou entrando no mérito da questão da água do planeta que evapora, que forma as nuvens, e a chuva, eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando da astralidade da chuva, certo? Os componentes espirituais que a água da chuva traz tem a ver com os rios das cidades espirituais. Qual que é a função de um rio numa cidade? Não é auxiliar não só para irrigar, para fornecer a fonte de energia, mas também o rio não leva os dejetos para que haja renovação? Então a água que cai do nosso lar, na verdade, a definir que ela é a astralidade que vai nos ajudar. Porque nosso lar representa uma faixa espiritual que está acima. Então nós estamos nos alimentando do que já não serve mais lá. Pegaram? Captaram a ideia? Então tudo na natureza se aproveita. Ah, o pessoal agora ficou pensando, hein? Então nós vamos trazer o Pastorino. Parece que no final do resumo. Vai lá. Nós vamos trazer o Pastorino quando diz assim, das passagens de Jesus que estão simbolizadas em 7 passos. E esses 7 passos, eles então têm a ver com o nosso processo evolutivo.
O Pastorino diz assim: dissemos que as etapas foram todas vencidas por Jesus, as etapas da reencarnação. Certo? Pois bem, primeira etapa é o nascimento. A segunda etapa, a confirmação. A terceira etapa, as tentações. A quarta etapa, a transfiguração. A quinta etapa, a união total com Cristo. A sexta etapa, o sacerdócio. E a sétima etapa, a ascensão. Tudo isso Jesus viveu. Agora eu vou detalhar para vocês o que significa essas etapas. Primeira etapa, nascimento. Vou ler o texto do Pastorino, para ser bem fiel. O Pastorino diz assim: o nascimento na carne, como última entrada num corpo físico, no caso de Jesus. Uma passagem indispensável à evolução que só pode realizar-se na carne. Citação da questão 175 do Livro dos Espíritos. Se permanecesse na condição de espírito, a criatura estacionaria. Agora a resposta da questão 230 do Livro dos Espíritos. Na erraticidade, o espírito... Só um minutinho. Pode melhorar-se muito, mas na carne é que põe em prática as ideias que adquiriu. Também a iniciação aos mistérios só pode realizar-se na carne, quando se realizar o chamado mergulho nas águas do coração, matando-se o homem velho para renascer o homem novo. Uma vez conseguido isto, é mister que seja obtido uma outra etapa. Então, Jesus nasceu como a representar uma última etapa de conquista. No nosso caso, nós vamos precisar de renascer muitas vezes. Por quê? Conforme nós dissemos no início, é a necessidade de evolução, de aprimoramento. Agora, a segunda etapa, o segundo passo, chamada a confirmação. Quando desce, entre aspas, a graça, resposta divina ao esforço humano, o que ocorreu com Jesus no momento exato em que foi dado o mergulho, quando se fez ouvir a voz: este é o meu filho bem-amado. Vocês se lembram? Quando Jesus foi ser batizado no deserto, batizado por João Batista, e aí surge aquele fenômeno que ficou simbolizado numa pomba, mas imaginemos aquele fenômeno no deserto, espíritos materializando imagens, enfim, e ouve-se uma voz que ficou registrado no Evangelho: este é o meu filho bem-amado. Então, Pastorino está dizendo o seguinte, que esta é a confirmação da vinda do Espírito, que é o referencial da nossa evolução. Essa confirmação, portanto, se dá num fenômeno mediúnico, como uma resposta à aspiração, ou seja, a resposta divina ao esforço humano. Filosófico demais, mas eu vou explicar. Quando nós estamos na evolução, nós vamos encontrar na Revista Espírita de 1863 uma página estupenda atribuída ao Espírito Pascal, aonde ele diz assim, que nós estamos em busca da verdade. Existem duas verdades. Primeira verdade, a verdade absoluta e a verdade relativa. Olha que legal. A verdade absoluta é que você acha que existe. É a sua verdade. Ela é absoluta. Você atinge um momento em que você tem os elementos, você faz uma conta. Você diz, na escola,
Foi assim que eu aprendi. 1 mais 3 é 4, não foi? Isso é uma verdade absoluta. Certo? Mas na verdade é relativa. É relativa. Porque, sob o ponto de vista da percepção humana, do conhecimento humano, é absoluta. O que é a verdade relativa? A verdade absoluta é aquela que é imutável, até que você se depare com uma verdade que é relativa. A verdade relativa é a que deveria ser. Olha que jogo de palavras interessantes. Então você concebe 1 mais 3 são 4. Ok? É absoluto. Mas agora você vem aqui no estudo do Apocalipse, da evolução, porque estudo do Apocalipse é estudo da evolução espiritual. Aí você começa a perceber o seguinte, que existem duas realidades, uma material e uma espiritual. O mundo que nós vivemos, ele é absoluto. Denise, corpo, amiga, sentada, isso é absoluto. Regina, livro na mão, microfone. Vânia, estudo do Apocalipse, perna cruzada, Bíblia no colo, é absoluto. Mas existe uma realidade que deveria ser, que é, na verdade, relativa, certo? Qual que é a realidade relativa? Olha, essa moça que está aqui não é a Regina. O que você está vendo é a personalidade da Regina, que toma conta de um corpo que tem essa configuração, mas não é Regina. Regina é muito mais do que personalidade, do que corpo. Então, olha que interessante. Então, o que é absoluto começa a ficar relativo, certo? Pegou? Entenderam? Isso é filosofia, nós estamos debatendo. Por isso é que a gente costuma dizer que não existe verdade absoluta. Sempre nós estamos relativizando de acordo com a nossa posição. O que é o sofrimento? Não é uma mazela, uma dificuldade que nós temos de enfrentar? E que muitas vezes nós queremos nos livrar do sofrimento, que é natural? Isso é absoluto, você quer se livrar da doença, certo? Mas sob o ponto de vista espiritual, essa doença ela tem uma função extremamente importante para o seu burilamento. Então o que você pensa ser absoluto, na verdade é relativo. Só que, vamos inverter o papel. Nós somos relativos. E o que é absoluto? Deus é absoluto. O todo é absoluto. Tanto que quando nós vamos nominar Deus, Jeová, Alá, nós estamos limitando, nós estamos relativizando Deus. Nós estamos tentando falar do que é de um todo de uma forma definida, numa gaveta. Mas para a gente caminhar em busca do que deveria ser, nós precisamos primeiro entender que o que é absoluto não é tão absoluto. Nós temos que procurar se colocar com humildade, já que nós falamos do humus que fertiliza a terra no Egito, nós precisamos de abrir a percepção. Para isso nós estamos refletindo, fazendo uma reflexão. É o que Pascal diz. Então nós nos movimentamos em busca da reflexão. E quando nós estamos refletindo aqui, nessa confirmação da proposta espiritual, nós vamos abrir para um segundo movimento da evolução, que é a inspiração ou a intuição. Se você não estivesse aqui meditando conosco sobre esse ponto de vista, você até então não conseguiria entender um pouco do que realmente vem a ser relativo e absoluto. Concordam? A partir do momento que nós estamos fomentando uma ideia que você não tinha pensado nela. Vem a intuição. Aí daqui a pouco você vai sair daqui, você vai buscar inspiração, e isso vai ficando como um fermento, levedando a massa inteira que está dentro de você. Certo? E o terceiro movimento da evolução, primeiro nós falamos de reflexão,
Falamos agora de inspiração, intuição, envolvimento espiritual, porque inspiração também tem a ver com a nossa integração com quem está do nosso lado, estando ele na terra ou estando no mundo espiritual. E existe um terceiro passo, que são as revelações. E o que vem a ser revelação? À medida que você reflete, que você vai sendo inspirado, intuído, você vai pondo em prática, etc., determinados momentos da sua vida vai acontecer uma revelação. É uma profecia muito expressiva. Vai passar um anjo na sua vida e te dizendo, olha mais à frente. Aí você vai como que ser... você vai viver um processo de um certo constrangimento, de um certo torpor, mas você vai pingar um colírio e vai procurar ver o que ele está te dizendo. Então, sob o ponto de vista coletivo, estas revelações vêm acontecendo no tempo oportuno. Seja grandes revelações ou revelações que auxiliam, por exemplo, uma sociedade, uma comunidade, uma família, ou a você como individualidade, a definir que existe uma lei de colaboração universal. Entenderam aí? Lei universal de colaboração. Lembra que eu falei da raça adâmica que veio 4.000 anos antes de Jesus? É uma colaboração. E agora a gente está tendo a revelação que isso aconteceu. E quando nós temos essa revelação, qual que é o nosso papel? Procurar pesquisar e entender o que isso vai confirmar como uma verdade para mim, no sentido de me auxiliar a mudar e me ajustar a um novo movimento da vida, porque eu estou em processo de progressão constante. Eis o meu filho bem amado. Isso é extraordinário, porque quando você vai dando esse passo adiante, a natureza vai dizer assim, eis o meu filho bem amado. E os ventos vão favorecer para que você continue. Uma brisa refresca. Abra. Então, na realidade, agora eu fiquei encasquetada. Na realidade, a verdade absoluta é divina. Sim. E a verdade relativa somos nós, que achamos que somos absolutos. Sim. Certo? É isso aí. É só isso que eu queria. Não, sim. E o interessante, vamos voltar à lei de colaboração. Quando Jesus... Poxa, os amigos espirituais agora me pegaram aqui. Vamos lá. Deixa eu acompanhar, porque o raciocínio deles é muito rápido. Eu ia responder, já me pediram para falar outra coisa. Tem hora que eu falo sobre isso, tá? Eu gosto de falar sobre isso. Para mostrar para quem está nos acompanhando que os Espíritos estão aqui, estão nos conduzindo. E eu não estou dizendo isso sob o ponto de vista de vaidade para falar que eu sou médium. Porque isso para mim não tem valor nenhum. Falar para o outro. Eu sou sincero no que eu faço. Se isso é valioso ou não, me perdoe, mas eu procuro agir conforme a minha consciência diz. E eu não tenho que esconder nada para ninguém. E se sou médium, dos piores. Fechou? Só estou esclarecendo porque eu já senti a crítica ali. Então, continuando. Perdi. O que eu estava falando, Denise? Você ia dar a resposta para a Vânia, mas pela inspiração dos nossos amigos espirituais, você deveria falar outra coisa. Ué, mas... O que eu estava falando antes? Tá. De Jesus... Que Jesus... foi embora. Eu volto. Daqui a pouco volto. Se eu tiver que voltar. Jesus mandou que os discípulos fossem de 2 a 2, não foi? Ah, tá. Peguei. Por que 2 a 2? Vade de 2. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Pregai a boa nova.
e etc, etc. Não leveis alforje, bordão. Quando entrar numa casa, saudai-a, dizendo, a paz seja convosco. Mas se não receber a paz, retorne a paz para vós mesmos. Limpai, sacudi a sandália. A ideia da dinâmica. Mas eu gostaria de explorar o princípio de ir de dois, dupla. Nós já fizemos essa conta aqui, quando deu nos 72 da Galileia, estão lembrados? Jesus manda de dois, exatamente para mostrar a dualidade do processo. E, acima de tudo, quando você, razão e sentimento, por exemplo, um casal, dá uma ideia prática, um casal, observe que geralmente a tendência é o marido muito ativo, a mulher mais passiva, ou o contrário. O homem intuitivo, a mulher racional. Pegaram? Eu estou dando só um caractere, porque a tendência é alguém falar assim, a mulher intuitiva e o homem racional. Não necessariamente. Mas o homem tem uma característica de ser mais pragmático, de ser mais intelectualizado. A mulher um tanto quanto mais sentimento, e etc. Mas isso não existe ordem fechada. São reflexões, porque o nosso espírito ele não tem gênero, ele expressa-se no gênero. O seu espírito não é feminino ou masculino, mas você pode ter uma linha reencarnatória durante um período expressivo como mulher. Mas há de chegar um tempo que você vai trabalhar como homem e vice-versa. A gente observa em Chico Xavier, eu gosto muito do exemplo do Chico, porque, embora seja a interpretação de alguns querer fazer dele um homem, é impossível uma linha de expressão de Chico sob o ponto de vista de sentar com homens e ficar discutindo futebol. Não é? Não, o Chico se expressa como uma mãe. Isso não tem dúvida, mas nós respeitamos quem pensa diferente. Mas eu gosto dos elementos, né? Eu trabalho com fatos e dados. Eu não trabalho com especulação. Eu tive a honra de publicar o primeiro trabalho que contou para a comunidade espírita que Chico teve uma linha reencarnatória como mulher. E isso foi depoimento dele, confirmado por Arnaldo Rocha para nós. Eu só fui carteiro, mandei a carta para o mundo dos espíritas. Então, mas eu gosto, para simbolizar o que eu estou falando, no livro Instruções Psicofônicas tem um elemento espetacular. Quando uma entidade espiritual, ela se comunica através de Chico, e está escrito na obra, o Espírito diz assim, se comunicar por este médium, eu me sinto como envolvido por ondas maternais. É uma mãe que me acolheu porque eu estava sofrido. Essa mãe é Chico Xavier. Se fosse através de um homem, o homem teria muita dificuldade de expressar uma onda maternal. Ou não. Nós não temos experiência. Pelo menos que eu me recorde, não. E eu acho muito pouco provável que eu tivera. Continuando. Então, quando você vai de dois para que haja equilíbrio. Pegaram aí? Um fala muito, voltou para o casal, olhei para a Wanda e lembrei. Um fala muito, o outro fala. Olha, se marido e mulher falarem demais, não vai dar certo. Porque uma hora vai falar assim, agora, por favor, deixa eu falar, não tem uma história assim. Agora, voltando sem a brincadeira, para equilibrar e para que haja manifestação do ponto de vista. Porque quando você tem a oportunidade de recolher uma outra abordagem, você será convidado para se apoiar na terra do humus, fertilizada. E o humus aqui é que vai projetar a palavra humano. E também vamos para o radical para auxiliar na construção da palavra humildade. Humildade é você colocar o pé na terra fértil para olhar para os céus e ser inspirado a construir uma nova ideia. E quando assim operar com muita humildade, você em busca da sabedoria, a sua voz interna, Deus interno, que é absoluto,
que respeita a sua relatividade, vai dizer: meu filho bem amado, você está indo na vibe certinha, que é a do aprendizado. Entendeu? Meu Deus, hein? E o Espírito foi embora e quase que me deixou na mão. Pois bem, então ele voltou, ele não foi embora não, eu que perdi a conexão, porque o pensamento é muito rápido. Então agora nós vamos para o terceiro passo. O segundo passo foi a confirmação. O primeiro passo foi o nascimento, certinho? Então o terceiro passo é a tentação. Casal Alberto, agora tentou tudo. Pastorino diz assim: as tentações que representam a metanoia. Vou repetir. Metanoia. Ou modificação total da mentalidade. Modificação total da mentalidade. E que terão que ser vencidas com a vitória absoluta contra a atração dos 3 maiores vícios da personagem divisionista: vaidade, orgulho e ambição. Também estas só são consideradas superadas quando se obtém a manifestação do alto na outra etapa. Mas isso aqui é outra coisa. Então, metanoia. Metanoia é mudança da mente. Isso é uma expressão muito importante para a gente entender. Mudar a mente. E você só vai mudar sofrendo a tentação. Tiago escreve na sua epístola: bem-aventurado o varão, o jovem, o moço, que é tentado. Então, sob o ponto de vista absoluto, ninguém quer ser tentado. Não é? Se bem que pode até ter, né? Eu adoro a tentação. Mas eu estou dizendo o seguinte: sob o ponto de vista complicado, negativo, obsessivo, ninguém quer. Nós queremos nos livrar do diabo, não queremos? O que é o diabo? Na verdade, o diabo não é um ser que se rebelou contra Deus, era anjo, perdeu a luz, tridente, fornalha, inferno eterno. Não é essa a ideia. O diabo vem de daimon, que é espírito, que é gênio. A ideia é apresentar a oposição, né? O antagonista. Se não houver a oposição, o antagonismo, você não acaba percebendo a importância de se remodelar. Certo? Agora, você também pode enfrentar um desafio. Você recebe a informação, você vai operar para a sua metanoia, e naturalmente, quando você acende a luz, você vai começar a observar a oposição, que antes você não observava. Há uma expressão de um espiritualista que eu reputo de muita significação. Quando ele diz que, enquanto as pessoas no mundo ocidental, materialista, utilitarista, julgam que a gente está vivendo o pior período da humanidade, que é uma ideia absoluta, né? Mas ela é relativa, porque, sobre o outro ponto de vista, a humanidade vive o período mais espetacular pós-Jesus, que, na verdade, foi prevista essa época por Jesus. Quando ele falou: naqueles dias não ficará pedra sobre pedra, haverá falsos cristos, o amor vai se esfriar. Ele está dizendo, numa linguagem moderna ou contemporânea: olha, naquele período as pessoas vão ficar muito focadas em coisas transitórias, a minha mensagem será esquecida ou adulterada, não é? As pessoas vão ficar individualistas, você vai morar num bloco de num condomínio com 2 ou 3 blocos de apartamento, cada um com
30 apartamentos, né? Ou seja, se vive ali com milhares de pessoas, né? Centenas de pessoas, milhares, dependendo, e costuma você não conhecer ninguém. O seu vizinho de porta, você possivelmente nunca chegou para ele e falou assim, você pode me prestar uma xicrinha de café, o meu acabou? Um pouquinho de açúcar, o meu arroz acabou, olha, minha maionese no meio do almoço. Possivelmente você não encontra com ninguém para dizer bom dia. É o individualismo. Então vivemos num período em que a correria, a rotina, o apelo, todos nós sabemos o que anda acontecendo por aí. Eu não vou nem gastar muita energia com esse assunto. Mas foi previsto. Mas, por outro lado, quanto tempo que a gente está com essas informações lá do Egito Antigo, da Índia, da Grécia? Nós estamos vivendo um processo de ressignificação. Nós estamos buscando a história para rever a nossa trajetória. O Espiritismo, gente, ele representa essa retomada do caminho. Um companheiro me mandou um e-mail dizendo assim, Carlos Alberto, eu gosto muito do estudo do Apocalipse, mas eu fui comentar isso lá no meu centro, um companheiro falou que assistiu e acha que é um desvio de rota, porque é um estudo espiritualista, não tem nada a ver com o espiritismo. Aí eu fui debater com ele, e, enfim, nós dois construímos um pensamento muito, muito pródigo, porque o que significa Apocalipse? Revelar, tirar véu. Lá no Egito Antigo, tirar véu, você precisava de chave para vencer os 7 véus de Ísis. Mistérios. Quem que é Ísis? É uma deusa. Ísis, Osíris, estão lembrados? Osíris é o deus, Ísis a mulher, deusa, e Horus o filho. Olha o número 3. Mas essa trindade que regeu o Egito, sob o ponto de vista religioso, tinha um deus superior, Amon-Ra, é o deus Sol. Olha que espetacular. Então, Kardec fala para a gente, eu tenho citado porque é importante, Livro dos Médiuns, Livro A Gênese, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar Kardec dizendo assim, olha, o Espiritismo é uma chave que faltava para estudar as Escrituras. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Eu estou deixando de estudar o Espiritismo? Não, eu estou usando o Espiritismo para me ajudar a interpretar o que me importa sob o ponto de vista da minha evolução. Agora, existe um grupo muito expressivo de espíritas que estão chapados na letra morta. Hoje eu vi um vídeo de um companheiro que está se esforçando para fazer um tipo de estudo do Evangelho onde vai ser discutido letra, tradução. Teólogos fizeram isso por milênios. Milênios. E o que adiantou? O que o Emmanuel, como um estudante de espiritualidade, nos convida a fazer? Essa letra mata. Nós temos que tirar a essência. O que é importante para entender? Mas o que tem a ver número aqui com a minha evolução? Num primeiro momento é informação apenas, eu concordo. Mas observe bem quanto que esses números já nos auxiliaram aqui para chegar no Espiritismo e verificar que o Espiritismo não é essa religião que a gente entende. Por isso que existem teorias que eu engrosso as vozes em dizer que o Espiritismo é uma teoria que foi esquecida, ela foi colocada na gaveta. Os espíritas não conhecem Allan Kardec, isso é fato. E não sabem realmente qual que é o propósito da doutrina espírita. O Espiritismo tem um elemento, sob o ponto de vista de fora, porque a religião pode ser de fora, como pode ser de dentro. O Espiritismo traz uma revelação espetacular, que os egípcios lá atrás não tinham elementos para discutir. A realidade do mundo espiritual. Isso só o Espiritismo tem. Porque antes a ideia era infantilizada, não é? O Deus do Vale dos Mortos,
e etc, etc, etc. A gente não sabia lidar com a comunicação com os espíritos sob o ponto de vista de trazer revelações, como eu falei, como um terceiro elemento, que pudesse ajudar a impulsionar a humanidade. O Espiritismo está nos contando sobre isso. Aqui nós temos espíritos, eu acabei de citá-los. Se alguns ou a maioria não conseguem perceber os espíritos que estão aqui presentes, porque eles estão numa faixa que eu identifico. Possivelmente só eu identifico porque eu estou nesta janela. Você pode tentar entrar por essa janela e não conseguir, porque a sua janela é outra. A porta que vai te colocar diante dos espíritos depende do seu grau de entendimento. E eu não estou falando que é pior ou melhor, entenderam? Cada um entra pela porta que dá conta de abrir pelo seu conhecimento, certinho? Então o Espiritismo está dizendo para a gente, hoje, que é necessário compreendermos a presença deles, a forma que eles se comunicam conosco, que tem a ver com o nosso grau de percepção e de interesse. Você tem mediunidade, mas você tem que saber qual que é o interesse de utilizar essa mediunidade. É para o bem? Para satisfação pessoal? É para fazer espetáculo? Aí médium já posando diante de câmera, como se tivesse incorporado ou em transe mediúnico. Tem outros que recebem espíritos para ficar escrevendo em blogs. E tendo o prazer de dizer que o espírito está assinando o blog. Isso é pegar coisa santa e pérolas e atirar para porcos e cães. Não é esse o objetivo. Então a mediunidade, o objetivo dela é nos mostrar que o fundamento da nossa fé está na vida futura, como era no Egito, como foi em Jesus, e Kardec fala para nós, por exemplo, no 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele define, meu reino não é desse mundo. Jesus está fundamentando toda a doutrina cristã na vida futura. Se o nosso foco não for a vida futura, ou seja, de um mundo melhor, a partir do meu progresso, se eu não estabelecer uma meta para atingir a felicidade, a vida perde o sentido. Agora, por que voltar no tempo? Porque voltar no tempo é olhar no espelho e verificar realmente qual é o livro que eu escrevi. Unidade. A unidade divina. Você é um princípio que está evoluindo. Você está no mundo vivendo uma dupla realidade, uma dupla face. Né? Olha para vocês verem. E eu tenho que melhorar isso. É o número 3. É o progresso. E à medida em que eu vou progredindo, então, os espíritos vão atendendo, revelando com novas possibilidades. Aí nós temos o 4º passo. Já vi que eu vou começar a ter que correr. O 4º passo, conforme o pastorino vem, falta o 3, me ajuda aí, Regina. O 4º é a transfiguração. Lembram de Jesus no Tabor? Ele vai com 3 discípulos. Por que não foi com 2? Foi com 3. Hein? Pedro, João, hein? Mas ele escolheu, era porque ele deu sorte de serem 3? Porque o número 3 representa exatamente esse processo aqui, certo? E aí Jesus se destaca e se transfigura diante de 2 espíritos. Olha o número 2 aqui, olha a dupla. Não falei da dupla? Quem foram os 2? Quais foram os espíritos que se materializaram no Tabor? Moisés e Elias. Elias, considerado o maior profeta, que na verdade era o mesmo João Batista aqui, e Moisés, o legislador. Qual foi o papel de Moisés? Moisés decodificou o que ele aprendeu no Egito e traduziu para a gente um caminho que pudesse apresentar Jesus lá na frente. Ou seja, são etapas, são ciclos das revelações. Não gostaria aqui de passar a ideia que
que seria o enaltecimento a personalidades, Moisés e Elias, mas sim o que eles representam sob o ponto de vista de coletividades espirituais que trabalham no sentido de auxiliar no progresso da humanidade. Então, a transfiguração é a sublimação do corpo físico, não foi? Jesus não sublima, não irradia luz a definir o quê? Uma vitória sobre os vícios, uma vitória sobre a vaidade, uma vitória sobre a ambição, uma vitória sobre o orgulho. É um equilíbrio extraordinário das vibrações e por isso faz luz. Não é? É a manifestação das forças espirituais. E, novamente, nesse processo da transfiguração, o Evangelho deixa descrito que uma voz do céu disse: eis o meu filho bem-amado. Só que aqui, diz assim, ouviu. No batismo, a frase é essa: este é meu filho bem-amado. Aqui na transfiguração é: este é meu filho bem-amado. Ouça o que ele está dizendo. Então, já é um processo adiante. A partir do momento em que você vai vencendo a si mesmo, trazendo para nós, você vai ouvir: eis o meu filho bem-amado. Certo? E isso vai te garantindo um trabalho tão eficiente, tão especial, que é como que você não tem interesse em que outros te ouçam. Você está trabalhando nas raias da humildade. Mas a voz do céu vai dizer: Denise, ouça a Regina. Denise, ouça a Vânia. Elas não estão interessadas que você ouça. Elas estão focadas no trabalho que elas têm que fazer. Elas estão fazendo luz, certo? Só que essa luz, você focada no trabalho, ela vai te dando tanta autoridade que você vai crescendo e você vai irradiando. Exemplo, isso aí. Foi o caso do Chico, que a gente gosta de citar o Chico, repetindo, porque ele está pertinho da gente, 35 quilômetros, a história no Espiritismo, mas todos aqueles que acreditaram que era possível e lutaram para que a vaidade não tomasse conta. Então, observem como que o nosso mundo atual é contraditório. Porque você percebe, o indivíduo começa a tomar um destaque, daqui a pouco ele está dizendo assim: eu, e o resto não serve. Pegaram aí? É desautorizar-se diante dos olhos que estão atentos. Porque os indivíduos pega longe. Nós vamos demorar a chegar nessa fase da transfiguração. A Vânia é muito humilde. Nós vamos demorar a chegar lá. Não, aí sim. E o quinto passo? Não acabou não, faltam 2. Faltam 3, né? A união total com o Cristo. Interno, é o Cristo interno. E por seu intermédio com o Pai. Num matrimônio místico, coisa que ocorreu na chamada última ceia, quando Jesus revelou o grande segredo, o mistério máximo de sua doutrina, depois do que pôde declarar: eu e o Pai somos um. Está em João 10:30. Que espetacular! A união divina. Nesta passagem, que é, como tantas outras de Jesus, que nos toca muito, mas essa passagem da ceia, ela é realmente especial. Porque ali é o último encontro de Jesus com os discípulos. Então, representa nessa abordagem do pastorino, que a gente, quem sou eu para questioná-lo, mas posso não concordar com a ideia, né? Mas eu estou plenamente convencido de que ele foi muito feliz em dizer que a ceia representa a união total com o Cristo interno. Porque nesse momento Jesus chama os discípulos, começa a ceia ele lavando os pés dos discípulos,
num ato de profunda humildade, de carinho, de devoção, de comprometimento, de amizade. Ele cobre os discípulos com o amor e a sabedoria dele, lavando os pés dos discípulos. Emmanuel comenta esse trecho no livro Caminho, Verdade e Vida, numa lição intitulada Bases. Porque Pedro diz assim: Senhor, nós não vamos permitir que o Senhor, eu não vou permitir que o Senhor lave os meus pés. Pô, ele era o mestre, quem lavava pé era escravo, era servo da casa. As pessoas iam para a festa, os escravos, os servos lavavam os pés dos convidados. As mulheres nem sentavam às mesas. Alguém pode falar assim, porque elas ficavam na cozinha. Não, elas não podiam participar. Né? Isso é só uma reflexão. Porque existe até um símbolo, e não é nenhuma ideia machista, existe um símbolo sobre esse ponto de vista, que na verdade se tornou um costume judaico, o machismo, né? O que não era fato no Antigo Egito. As mulheres tinham posição de destaque na sociedade, sabia disso? No Egito Antigo. Tanto que a referência dos egípcios é Ísis, a deusa, embora com a importância de Amon-Ra e do próprio Osíris. Mas o Osíris era um deus que era o marido de Ísis, né? O companheiro de Ísis, que quando na terra ele era um faraó, um rei, que foi assassinado pelo irmão dele, que era Sete. Então, quem auxilia na recomposição de Osíris é Ísis. Então, ela representa para os egípcios a sabedoria, a misericórdia, o trabalho, a fé, a esperança. Então, Ísis tem um poder muito importante e ela reflete na sociedade egípcia. Mas, caso aberto, vamos embora. Então, o símbolo de Jesus na ceia configura essa unificação dele, Jesus, o mestre, com os discípulos e dos discípulos com o Pai. Porque ele fala assim, Pai, ele termina no capítulo 17 com uma oração dizendo, Pai, eu não peço apenas por mim, mas peço por eles. Mas, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, para que eles estejam comigo como eu em ti estou. Olha que beleza. Aí ele fala para os discípulos, um novo mandamento vos dou, que vos ameis. Porque se vocês se amarem, vocês estarão comigo como eu estou no Pai. É a unificação, é o matrimônio, é a ceia, é um casamento sublimado com a vida, com Deus, com você mesmo. E, naturalmente, com o próximo, porque você só vai casar consigo mesmo quando você casar com a humanidade. O sexto passo, Regina, eu tenho 5 minutos. O sexto passo é o sacerdócio, a conquista do grau, que precisa ser precedido por uma experiência mística vivida com o sofrimento voluntário da dor, amor, que consegue a redenção total do passado e que Jesus Cristo viveu na crucificação, obtendo a consagração na ressurreição com a definitiva vitória sobre a matéria. Cada passo desse aqui é um estudo, né? Na verdade, é um estudo. Mas a crucificação, ela vai como que representar a experiência mística. A definir que a dor, nesse contexto aqui, é dor-amor. Não é dor expiação. Não é dor provação. É a dor-amor. Que a gente vai precisar de reencarnar muitas vezes para entender. E o sétimo passo, para terminar e atender o objetivo da reunião. Quer arriscar? Quer arriscar? Não, Denise, vocês já leram, né? Você leu? Não. Qual que é o sétimo passo? Não tem a ver a ressurreição, gente? Crucificação e ressurreição? Qual que é o sétimo passo? O que aconteceu com Jesus depois da crucificação? Vão? Consultem o santo Google. Hein? Não. A ascensão. A ascensão exprime a passagem do plano mental,
que é o plano próprio do ser que conquistou a plenitude do estado nominal, com a final destruição da personalidade, eliminando-se de todas as sensações do etérico, as emoções do astral e o raciocínio do intelecto, e permanecendo apenas o sentimento e o conhecimento intuitivo e global, a sabedoria experimental ou a gnose. Meu Deus, o que é isso, hein? Depois de todo o processo, vamos traduzir de uma forma mais simples, de tudo que Jesus passou nos 6 passos anteriores, ele vence a morte. O vencer a morte é vencer, no caso, a própria personalidade. Lembram que ele diz assim, agora vou ter com o Pai, que está nos céus, diante de mais de 500 da Galileia, é a ascensão depois de completar a tarefa. Então, para nós, aonde nós vamos, em qual Nilo que nós vamos desaguar? É o Nilo da compreensão. E compreendendo, nós vamos passar por todas estas fases, até chegar na última, que é ter vencido a personalidade. A personalidade tem a ver com o eu inferior, com o ego, com o interesse imediatista, com esse amor egóico, o amor que quer resultado, o amor que quer aplauso, o amor que quer admiração, o amor que ainda diz assim, fui eu que fiz, sabe? A vaidade de se dizer, de se apresentar. O indivíduo que vai atingindo esses graus de evolução, ele entra em silêncio, irradia a luz, sensibiliza as pessoas e costuma o indivíduo nem perceber que ele entrou ali e deixou os rastros dos seus passos. Porque são aqueles que têm pegadas de gigantes. E o gigante no mundo espiritual é aquele que a gente nem o vê. Pegaram aí? Então, Jesus vive toda essa experiência para nos mostrar que cada etapa ela tem um simbolismo importante para a gente aprender. Não significa que você vai ter que passar por cada uma nessa sequência lógica que a gente vê na vida dele, a partir do que ele se apresentou com 30 anos de idade. Que, na verdade, nem era 30 anos, né? Porque ele desencarna com 36 anos. Né? Então, na verdade, como foram 3 anos de apresentação pública, ele começou a apresentar-se com 33 anos. Eu vou colocar no quadro aqui, gente, só para a gente ficar bem convicto. Né? Bem convicto que Casalberto não inventou absolutamente nada. Não estou disposto a convencer quem quer que seja qualquer teoria, mas como um pesquisador espírita que gosta de história, e quanto mais história a gente adentra, mais histórias vão aparecendo para nós. Com 33 anos, e ele desencarna com 36 anos. Meras coincidências? Né? Qualquer semelhança traz para nós muitas ideias. Eu respeito aqueles que vão assistir esse vídeo e vai falar assim, pura ilusão. Como aqueles que se interessarem pelo assunto, eu gostaria de dizer que são só pesquisas, mas que a concepção tem que ser de ordem pessoal. Ninguém tem a verdade absoluta a não ser Deus. Agora, é muito legal quando a gente se apresenta para o fenômeno da vida na condição de crianças em Cristo. Do capítulo 18 de Mateus, Jesus é questionado sobre quem é o maior no reino dos céus.
e ele manda que traga uma criança, e ele afirma peremptoriamente, dizendo: enquanto não vos converterdes, filosofia, ideias, reflexões, inspirações, e vos tornardes, converter e tornar. Então, no segundo passo, e vos tornardes pelas obras, como essa criança, não podereis entrar no reino dos céus, no reino das ideias superiores, a caminho do absoluto em Deus. Então, conversão é filosofia, é ciência. Mas fazer-se, temos que observar esses 7 passos. E Deus nos concede infinitas oportunidades, reencarnações, desencarnações, convivência com amigos, com aprendizes, com mestres, tendo acesso, porque acessar o reino dos céus é poder deparar com a porta aberta, a porta das oportunidades. E eu encerro a participação ainda citando Jesus, quando, no capítulo 15, quando ele se intitula As Videiras e nós somos as varas, ele diz assim: sou eu que escolho as ovelhas às varas. Não são as varas que me escolhem. Aí a gente fica assim, mas espera aí, então o negócio não é escolher Jesus? Não é procurar segui-lo? Não é essa a ideia. Ele está dizendo que o discípulo, quanto mais amor, quanto mais sabedoria, mais ele vai se diminuindo. E como eu disse, e vai com isso irradiando. E à medida em que ele vai adquirindo autoridade, a vida, a natureza, as leis, é que vai convidando ele para operar. Olha que legal. Então é uma ideia para a gente levar adiante e ir construindo um pouco mais a vitória que, por certo, vai nos trazer felicidade e paz. Eu gostaria de agradecer a todos o trabalho, o esforço de estar aqui conosco. Nós vamos endereçar as nossas preces a todos que não puderam estar conosco, aos nossos amigos que estão em outras tarefas. Na próxima semana estaremos de volta, e aí sim nós vamos dar prosseguimento à leitura dos textos, a partir do verso 8º, para que a gente possa caminhar, mas eu tenho para mim que esses 2 estudos que concluímos hoje, eles nos deram uma base muito interessante para a gente dar uma acelerada nos próximos textos, né? Porque eles vão estar, na verdade, configurando o que aconteceu nos primeiros movimentos desse capítulo. Ok? Que Deus nos abençoe. Eu vou solicitar que Vânia faça a prece final, para que a gente possa concluir as nossas tarefas. Agradeço aos amigos da rede, Amigo Espírita, aos amigos que estão no Facebook, no YouTube, os ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Nós pedimos que vocês se inscrevam no canal do YouTube da Rede Amigo Espírita e também no canal da nossa casa Gênese. Se inscrevam, compartilhem, dêem um like, acionem as notificações para todas as postagens que fizermos, vocês poderem receber na intimidade dos seus corações. Muito obrigado, um beijo e um abraço para todos. Mestre querido,